muito bom mesmo. Não tinha visualizado isso. Brake temperature measurement. Brake work by converting kinetic energy into heat through the creation of friction between brake pads and rotors. The continual heating and cooling of brake pads, rotors, and calipers during a race must be controlled in order to extract the optimal performance out of the braking system. Brakes are designed to operate in a certain temperature range. Operating temperature outside this range will cause lower friction levels and more wear, or both. Muita gente sabe como o freio funciona, mas não sabe como ele funciona na teoria. A teoria do freio é: o veículo, quando ele está andando, ele acumula energia cinética. Qual é a característica da energia cinética? Ela tem dois parâmetros que a faz crescer: a massa do veículo e um parâmetro mais influente, que é a velocidade. E na fórmula é 1 sobre 2 vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, à medida que o veículo ganha velocidade, ele aumenta essa energia ao quadrado dessa velocidade. E quem é que vai absorver essa energia? São os freios. Perceba que velocidade ao quadrado é essa a razão pela qual o freio ele precisa ser, em termos de energia, ele precisa absorver mais energia que o motor produz como potência. Certo? Por quê? Por causa da energia cinética que o veículo acumula, velocidade ao quadrado. Certo? E aí, como é que o freio absorve essa energia? Ele promove o contato de um par de atrito. O que é o par de atrito? É a pastilha com um disco, ou a lona de freio com um tambor. Mas no caso aqui é pastilha e disco. Certo? Aquela pastilha atrita com o disco, gera calor, e aí essa energia cinética é transformada em calor. A pastilha de freio absorve esse calor e transfere para o ar externo. E aí eu tenho uma transferência de energia para o ar, né? Ou seja, eu dissipei. Né? Então, the continual rating and cooling of the brake pads, rotors and calipers must be controlled. Brakes are designed to operate in a certain temperature range. Ou seja, os freios eles são desenvolvidos, né? Os componentes dos freios eles suportam uma faixa de temperatura. E quando excedida, eu tenho perda de performance, eu tenho perda de eficiência, que é o conhecido brake fade. Certo? Quando as pastilhas elas atingem a temperatura muito alta, perdem a capacidade de produzir atrito e aí você tem uma perda de poder de frenagem momentânea. Porque quando ela resfria, dependendo do estresse, ela consegue voltar à sua condição, ou próximo da sua condição nominal. Infrared temperature sensors measuring the brake disc temperature can be very useful to help the team control brake cooling requirements, brake balancing, setting, or even choosing the right brake components for specific conditions. É comum as competições utilizarem sensores infravermelho de temperatura para verificar como é que está o arrefecimento do freio. Você pode também avaliar o balanço de freio de acordo com a temperatura atingida por cada freio. Né? For example, ele dá um exemplo, shows a lap around Monza in right downforce single-seater car. Front left hand and right hand brake temperature are measured. This graph clearly shows in what temperature range the brakes are operating and how fast the temperature builds up as the driver hits the brakes. More important, however, are the cooling down periods after the brake pressure is released. The shape of the downward trace can be influenced by the teams by changing the size of brake cooling air inlets or blanking of these inlets. In this example, there is a difference between left hand and right hand cooling, which should be investigated. This is not
this is not necessarily an aerodynamic problem. The difference is made at low speed, just when the drivers come off the brake, so it's probably being caused by friction in the brake system. Vamos ver aqui o que foi que ele disse. Eu tenho no canal de temperatura, né, que é o sinal vermelho, temperatura do freio dianteiro esquerdo, temperatura do freio dianteiro direito, certo? Soninho. E o verde representa a temperatura do freio dianteiro direito. A pressão de freio é o traço azul e o traço lilás de velocidade. Certo? Então veja que a pressão aumenta, está aqui a pressão de freio crescendo, ou seja, acionamento dos freios, pressão pico de temperatura. Certo? E ele relata que há uma diferença no arrefecimento desses freios. Você percebe que, deixa eu ver, o freio dianteiro esquerdo ele está sempre mais melhor arrefecido, cerca de 20 graus, certo? O autor sugere que isso pode ser o quê? Alteração nos inlets. Inlets é uma pequena tubulaçãozinha que fica próximo da roda, que canaliza o ar dianteiro, né, que o veículo pega, para arrefecimento dos freios. Ela canaliza esse ar para arrefecer os freios. E pode ser que alguma coisa está obstruindo. Isso ele cogita ser ou aquele atrito do compliance no sistema, que a gente falou, aquele static friction, né, que é aquele atrito devido a algum problema no sistema, a próprio atrito da pedaleira ou dentro do cilindro mestre, devido aos retentores, esse tipo de coisa está gerando uma pequena pressão residual a mais em um desses freios, e aí ele não está reduzindo na mesma velocidade que o outro. É engraçado que nesses gráficos a gente vê essas diferenças finas, isso é uma diferença muito fina, né? E isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de estudo, que você pega esses detalhes, e automobilismo é detalhe. E agora ele vai fazer algumas métricas. One sensor per wheel is most cases not necessary, but equipping one front and one rear wheel with infrared sensors gives some very interesting information about brake system. Figure 9.419 shows brake pressure together with front and rear brake temperature for a lap around Brazilian track, interlagos. From the two temperature channels, a temperature brake balance is calculated with the following formula. Ele vai calcular o balanço da temperatura de freio. Agora ele vai relacionar, né, a temperatura dos freios dianteiros com a temperatura dos freios traseiros, exatamente como ele fez com a pressão. Mesma fórmula. Vamos dar uma olhada aqui. 996 GT2. Aí sim, viu? GT2 biturbo. Vamos dar uma olhada aqui. Lilás e o rosa, né, são os freios dianteiros direito e esquerdo, respectivamente. Você vê que eu tenho diferença de frenagem aqui. Uma diferença de valor, quer dizer, de temperatura, perdão. Aí eu venho... não, tá durante frenagem, exatamente. Ó. Né, já tem uma diferença aqui nos valores. Aí eu tenho uma outra frenagem aqui. E o dianteiro direito supera o dianteiro esquerdo, depois eles se igualam, aí depois tem uma leve diferença no arrefecimento, e essa diferença segue de acordo com as outras frenagens. A situação não muda muito, eles têm uma temperatura parecida, mas no arrefecimento parece que o freio dianteiro direito está melhor arrefecido. Mas eu diria que isso aqui é só a posição mesmo, a orientação da curva. Eu chutaria isso, não sei, posso estar errado. Né? Aqui as
frenagens exercidas, todas muito boas aparentemente. The brake balance e temperature brake balance. Olha o brake balance como tá bom aqui. Ó. Você vê aqui uma variação, mas depois ele estabiliza o sistema ok. Né, aqui, mas eu tenho a diferença, o brake temperature balance, temos um valor constante aqui, e bem aqui a gente tem os picos, né? O que será? Vamos ver o que esses gráficos nos dizem. Brake temperature front right e brake temperature rear left. Está relacionando o dianteiro direito com o traseiro esquerdo. A temperatura. Pressão de freio do traseiro com pressão de freio dianteiro. Está fazendo a relação entre os dois. Não, que é. Bom, não, acho que eu não captei muito o que ele quis mostrar aqui. Eu apenas entendi que há uma diferença no arrefecimento desses freios. Vamos ver o que ele diz, né? Será que eu acertei? Brake temperature balance is also graphically illustrated by the scatter plot of front versus rear brake temperature. For all but the first two braking zones, the temperature balance is around 50%. Dropping off a bit, aqui é 50%, caindo um pouco. Dropping off a bit during cooling down periods. A gente vê aqui, ó, que é uma diferença. Sempre que ele está arrefecendo. Então, está tendo uma diferença no brake balance, está tendo uma queda. More front brake cooling. Está tendo o dianteiro direito está arrefecendo um pouquinho mais rápido que o traseiro esquerdo. This balance goes together with mechanical brake balance of 50%. Change this will obviously change the temperature distribution as well. The first two braking zones are interesting. In the first braking zone, indicated by the yellow circles, essa daqui, we can see that the rear temperature rising faster than the front and the temperature balance go down to 45%. É verdade, o balanço de freio ele dá uma queda para 45%, enquanto que a temperatura, né, o balanço de temperatura cai para 45% e depois estabiliza próximo aos 50%, enquanto o balanço de freio está em 50%. Although we have about 35 bar of front brake pressure, this, which is similar to the other brake points on the track, the temperature increases a lot slower than normal. The reason for this is that the brake zone is on a part of the track which goes significantly downhill. Aí o que acontece no downhill? Seria porque eu tenho mais ar? Ou porque eu tenho mais carga na roda dianteira? Acredito que é porque eu tenho mais carga na roda dianteira. Será? The second brake zone is slightly uphill, which is not a complete explanation of why the temperature balance is more to the front here than normal. This is the hardest braking point of the track with a lot of the forward weight transfer. Because of the duration of the brake activity, the front brake have more time to heat up and will eventually push the temperature balance to forward. The shorter brake durations in the following corners make this not possible there. The relationship between mechanical brake balance and temperature brake balance can be illustrated by using lap statistics. Figure 5.20 shows for the duration of a race the data taken for the same vehicle, the average value for these two channels lap by lap. There is a clear change in brake balance during the second part of the race, but the temperature balance doesn't follow this instantaneously.
Sim, é uma mudança no balanço de freio. Ele cai cerca de 2% no balanço de freio mecânico. E aí eu tenho o balanço de freio, balanço da temperatura de freio. E ele não segue mais ou menos esse padrão. Of course, the mechanical balance is not only influenced a factor on the temperature distribution. It is very probable that at the end of the race the brake wear was to such an extent that the driver had to back off with his braking. Investigating the driver brake application will clear up what was really happening. The derivative of the brake temperature signals tell us which speed temperature is being built up when brake pressure is applied, and how fast this temperature is dissipating into the air after the brake zone. Bom, ele está dizendo aqui que o balanço mecânico de freios, que é aquele que a gente calcula com as pressões, e o balanço de temperatura, eles não têm não estão totalmente coligados. Há uma influência, mas não se sabe a proporção dela, certo? E ele cita que o desgaste pode estar num nível que o piloto teve que reduzir, né, a força com que ele acionava os freios, né, e que isso só dava para ser possível investigando depois da prova. E aí ele mostra a derivação da pressão de freio no tempo para a gente calcular a velocidade com que essa não é pressão, ele mostra a variação de pressão, de temperatura, né, do freio dianteiro e do freio traseiro no tempo, que é uma derivação, né? E é o que acontece, eu consigo ver a velocidade com que o freio aquece, né, e a velocidade com que ele ganha temperatura. In these channels, we can separate the data from when the driver applies the brake from the data when he's not. The resulting channels are suitable to extract statistics from that can be displayed in run charts. O que foi que ele disse aqui? Ele está fazendo a mesma coisa que a gente fez antes, aquele gauge dos valores de pressão. Pois é, ele está dando para fazer esse cálculo, né, da velocidade do ganho de temperatura apenas quando a pressão de freio exceder 10 bar. Nesse caso aqui, nesse exemplo que ele deu. E ele também faz um brake cooling, né, que é a velocidade com que o freio perde temperatura. Aí ele vai colocar para calcular essa velocidade apenas quando a pressão de freio for menor do que 10 bar, que aí caracteriza o momento que o piloto está tirando o pé do freio. A figura 5.21 nos mostra um exemplo do que estes canais parecem. The brake temperature build-up channels. The brake temperature build-up channels give us the speed at which temperature is created when the brakes are applied. This speed is of course very much dependent of the technique used by the driver, but with consistent driving it is possible to draw conclusions from this channel regarding brake pad compound choices, marcha sling sizes, and so forth. O que ele está dizendo aqui? Que esse canal matemático que ele criou de brake temperature speed, ou seja, a temperatura, a velocidade com que o freio ganha temperatura, é uma das formas de avaliar a consistência do piloto. Se ele consegue acionar o freio sempre com a mesma velocidade, com a mesma força. Ele também pode verificar as condições da pastilha de freio, né? Que aí ele consegue ver, poxa, não está ganhando muita temperatura, ou seja, essa pastilha já não está produzindo muita atrito, ela já está muito desgastada. Ou ele pode ver como é que está a condição do cilindro mestre. Ele pode não é que ele vai definir qual é o problema, mas ele já pode levantar uma suspeita ali, olha, acho que esse sistema de freio não está bom, né? A gente está tendo aí diferenças entre pressão de freio dos dois lados ou entre eixos na hora que o piloto tira o pé. Por quê?
Pode ser aquele atrito estático que ele citou antes. The brake. Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui. Total brake pressure em kilopascal, todas as frenagens como a gente costuma ver, a temperatura de freio, né? Aquele gráfico, parece umas ondas. A velocidade, pronto, ó. Olha como é que é o gráfico de velocidade, ó. Derivado, depois cai até um pouco negativo, né? Front left, cooling, muito interessante. Olha como é que é o gráfico de arrefecimento. Ele vem de menos até o negativo, que é quando o piloto começa a acionar o freio de novo. Por isso que ele é negativo assim. The brake cooling speed channel gives us a measure of how fast the heating resulting from the brake is being dissipated in the air. When we take the average of this channel per lap, a lower average will mean more effective brake cooling. Ou seja, ele é um canal que mostra o quão esse freio está sendo arrefecido pelo ar. E aí isso vai depender até das condições do tempo, né? Se eu tenho muito vento durante uma corrida, né? A orientação desse vento, né? E ele cita que quando você pega uma média desse canal por volta, quanto menor a média, significa melhor eficiência de arrefecimento. The example in the figure 5.22 shows how useful brake temperature measurement can be to evaluate different brake system components. It shows a number of graphs outlining the differences between two different brake pad compounds on a 1,250 kilogram GT3 car. The graphs were created using the signal of the single front brake pressure brake temperature sensor. The big graph on the left shows lap by lap the maximum, minimum, and average brake temperature. The dashed lines represent the data recorded with compound A. The solid lines, the compound B data. The two tests were performed by the same driver and no cooling changes were done during the test. The first, vamos ver aqui, antes de ler o resto. Bom, dei muito zoom. Temperatura de freio, as dashed lines, partir de freio de composto A, solid lines, partir de freio de composto B. Não gostei desse gráfico, eu não estou conseguindo enxergar direito. Tá, vamos ver o que ele avaliou. The first apparent observation is that B compound pads have a much larger temperature range, primarily caused by higher maximum temperature. Exatamente. O range de temperatura delas é bem maior. Se a gente ver aqui, as linhas pontuais, né? E as linhas sólidas, elas têm um range maior mesmo. Primarily caused by higher maximum temperature. The drop-off in lap 5 was caused by slower lap. The top middle graph, vamos ver aqui, top middle graph, esse aqui, shows the average brake temperature build up per lap. It shows that the temperature build up faster with the B pads
resulting in more initial bite. The graph below gives the time per lap that the temperature is above 7,700 degrees Celsius. Aqui. Entendi. Ele mostra a velocidade com que a pastilha ganha temperatura. E ele mostra como o composto B ganha temperatura mais rápido que o composto A. Isso significa um maior agarre dessas pastilhas ao disco. Além disso, essas pastilhas se mantêm também mais tempo, como pode ver no gráfico do meio, mais tempo acima de 700 graus Celsius. Which was the critical temperature for endurance purposes. Isso é um fator importante. Here, the A compound seems to be much more consistent. Aqui, ó, ela passa muito tempo aqui, ó, na temperatura extrema. E a pastilha de freio do composto A não, ela parece ser um composto mais suave. Não tem tanto atrito, mas ela consegue se manter numa temperatura alta, mas ela consegue se manter por pouco tempo acima de 700 graus. É interessante. Em termos de corridas de endurance. Here seems to be much more consistent. Okay. However, the top right graph indicates that B pad needs a higher temperature to achieve significantly higher friction values than the A pad. The graph below shows that the brake aggression, see chapter 14, by the driver was more or less the same during the two tests. The lower left graph indicates how the A pads require more brake pressure to slow down the vehicle. Finally, the lower middle graph compares brake release smoothness for the two types of pads. The release smoothness is much more consistent with A compound, indicating better modulation characteristics for these pads. Bom, vamos ver aqui. Eu vejo que a pastilha de freio ela se mantém abaixo de 700 graus Celsius, né? E eu tenho o fator de grip, o grip factor, braking grip factor, que se mantém assim com uma pequena variação, enquanto a pastilha B ela supera muito facilmente os 700 graus. Average braking aggression em bars per second ao longo das voltas do teste, certo? A dotted line é qual mesmo? Dashed lines composto A, solid lines composto B. Então tá aqui. O composto A ele deu interessante, ele deu um agarre maior em termos de média em relação à pastilha B. E se manteve na máxima pressão de frenagem ao longo do teste, se manteve maior do que a pastilha B. E o que se concluiu aqui é que, embora a pastilha B ela ganhe temperatura muito rápido, né, como a gente pode ver, ela ganha temperatura muito rápido, mas ela não tem uma modulação boa de desempenho, né, de agarre dessas pastilhas contra o disco. Enquanto a pastilha A ela não ganha temperatura tão rápido, ou seja, ela consegue absorver, consegue dissipar mais rápido, né, esse calor, e aí consegue se manter num patamar estável de coeficiente de atrito, provavelmente. Por isso que o composto A indica uma melhor modulação
né, a característica de modulação dessas pastilhas. Ufa! Eita, Gearing, capítulo 6, que não é desse vídeo, né? É um capítulo longo, 15 páginas aí, cansativo de ler e interpretar isso tudo, tô bastante cansado aqui, mas eu acho que foi legal, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo links para vocês conferirem alguns artigos que eu escrevi no site. E nos cards vão ficar os links da playlist e de outros vídeos relacionados, certo? Então é isso. Hoje foi o capítulo 5, Breaking, e acabou esse vídeo.